Bom dia, Carol, Gabi, Yasmin, muito bom dia, gente. Bom dia. Gente, eu acabei me dando conta que pelos corres, eu não botei o arquivo, né, de fisiologia humana lá no portal. Eu vou jogar aqui no chat para vocês, para que para agilizar, né? Ele não está permitindo adicionar aqui. Bom, isso aqui. Deixa eu começar a nossa aula. Certinho, gente. Já adicionei lá no portal de solução, tá, o arquivo que a gente está usando nas nossas aulas. Já fiz isso agora. E depois eu vou separar uma lista de exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida, né, só entra em contato comigo lá pelo portal, né, que eu atendo vocês. Beleza? Bom, vamos compartilhar aqui a tela. E dar continuidade à nossa jornada. Aqui, dia 23, então. Bom,
que a gente tinha visto até agora? A gente estava falando a respeito de sistema nervoso, né, e do sistema nervoso, a gente conversou a respeito das principais estruturas do nosso sistema nervoso central, do nosso encéfalo. Em seguida, a gente falou do tronco cerebral ali, com relação ao pulpo, a ponte, o bulbo, o cerebelo, né? Então, as suas funções, respectivas funções. Em seguida, a gente passou para o sistema nervoso periférico, né? Onde no sistema nervoso periférico a gente tem aí a divisão entre o sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. E eu dei uma ênfase aqui no nosso sistema nervoso autônomo, em que a gente vai ter dois tipos de sistema nervoso autônomo. Nós vamos ter o sistema nervoso autônomo simpático e nós vamos ter o parasimpático. No sistema nervoso autônomo simpático, a gente viu que ele é o do sistema luta ou fuga, tá? Ou seja, ele é um sistema adrenergético. Ele libera a adrenalina, estimulando a atividade, né, de diversas partes do nosso corpo, justamente preparando para alguma ação mais imediata. Então, a gente tem dilatação de pupila, aumenta os batimentos cardíacos, nós temos aí o relaxamento das vias respiratórias e aumento do ritmo respiratório, nós temos a inibição, né, de toda a atividade e até mesmo da quantidade de circulação sanguínea no nosso sistema digestório, fazendo com que a gente tenha aquele famoso frio na barriga, e assim por diante. Já no sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é o contrário. Ele vai estar principalmente ativo, né, quando a gente está em alguma situação de relaxamento, preparando para ir dormir, etc., ou no nosso processo aí de digestão, quando a gente está indo fazer alguma refeição. Então, ele vai ali fazer com que a saliva fique mais aquosa, ou seja, água na boca, né? Ele vai dar água na boca, reduz os batimentos cardíacos, constrição das vias respiratórias e aumento da atividade e mobilidade do nosso sistema digestório, tá? O sistema nervoso autônomo simpático, ele é dito como, né, tórax lombar, enquanto que o parasimpático é conhecido como crânio sacral. Bom, dando continuidade aqui, falar rapidamente, né, sobre o sistema dos atos reflexos, que está interligado com o sistema arcorreflexo. Tá? Então, o arcorreflexo é justamente como flui a informação para desencadear um ato reflexo. E aqui, nesse contexto, é importante da gente lembrar que quando a gente fala de reflexos, falando em fisiologia humana, não é aquele reflexo que a gente comenta sobre um jogador de vôlei, quando defende, né, um ataque, né, por puro reflexo, né, ou um goleiro faz uma defesa de um chute lá, né, por puro reflexo. Não, tá? Isso que a gente chama dos atletas, conseguindo defender uma bola que a gente poderia dizer indefensável, com grande, né, velocidade, é justamente resposta de ação. Tá? Então, eles têm uma resposta de ação rápida. Então, eles conseguem observar o início do processo, eles conseguem predizer onde vai parar aquela bola, né, muito rapidamente, e aí pratica a ação. Então, vejam que isso aí é tudo de caso pensado. A pessoa analisa, observa, é uma ação racional, ela é pensada. Os reflexos, fisiologicamente falando, não tem nada de racional. Os reflexos são autônomos, eles são automáticos. Tá? Então, seria como, no caso, o famoso teste do martelinho no joelho, tá? A pessoa dá aquela marteladinha ali na patela, estimulando o nervo sensorial que está ali presente no nosso joelho, o que estimula justamente, né, o nossa medula a processar essa informação e mandar a ação. Então, a gente vai ter esse fluxo, né, de informação do joelho, né, através do nervo sensorial, passando aqui, né, pelo, né, neurônio sensitivo, né, que essa aqui é a parte dorsal, tá, da nossa medula, chega até a medula, onde é processada essa informação, e aí
existe um neurônio motor, ou neurônio eferente, ou nervo eferente, né, que vai efetuar a ação eferente. Tá? Eferente efetua a ação. E, nesse caso, a pessoa estende a perna. Tá? É um ato reflexo. Tu não faz conscientemente esse processo. Tá? É tudo de maneira inconsciente. Tá? É automático. Existem duas formas de arcos reflexos. Nós temos os arcos reflexos monossinápticos, onde a comunicação é direta entre o neurônio sensitivo e o neurônio motor. Tá? E nós temos o arco bissináptico, onde existe a presença de um interneurônio. Tá? Então, no bissináptico, são aqueles casos em que a gente faz aquela brincadeira de colocar a mão sobre a vela, né, que tem que ser feito com cuidado, tá? Então, sempre com a supervisão de um adulto por perto, tá bom? Para vocês não se machucarem. Então, você coloca a mão sobre a vela, e quando coloca a mão sobre a vela, o que começa a acontecer? Começa a aquecer. E tu mantém aquela mão ali, e vai mantendo, vai mantendo, vai mantendo. Vai chegar uma hora que já vai estar doendo, só que daí a dor é tal que tu tira a mão, por mais que tu queira deixar a mão ali, tu vai tirar. Né? Vai ter a ação de retirar a mão, e isso de maneira inconsciente o teu corpo recolhe a mão, por mais que tu queira manter aquela mão na chama. Tá? Isso é um arco reflexo do tipo bissináptico, com a ação de um interneurônio. Como é que ele vai funcionar? Tá ali, né, o órgão sensorial, tá? O órgão sensorial, captando a ação de lesão, no caso, está sendo lesionado aqui, vai passar essa informação através de um nervo, né, sensitivo ou aferente, vai chegar até a medula, e lá na medula a gente vai encontrar o interneurônio. O que o interneurônio faz? O interneurônio, de maneira geral, ele é inibitório. O que ele faz? Ele fica inibindo a comunicação entre o neurônio, o nervo sensitivo, e o nervo motor. Ele fica inibindo, 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 inibindo. Porém, quando o estímulo é muito grande em cima dele, ele libera a via de comunicação, e aí sim é feita a passagem da informação, processamento dessa informação, e aí a ação é tomada. Né? É mandado pelo neurônio motor a ação de levantar a mão, tá? No órgão efetor, no caso, os músculos, entendeu? Então, o interneurônio, ele tem ação inibitória, tá? É ele que faz a gente continuar mantendo a mão sobre a vela até um determinado momento. Quando passa um limiar de dor, isso significa uma ação nociva, né? Aí o que acontece? Ele libera o caminho e automaticamente tu levanta a mão. Beleza? Perguntas, dúvidas aqui, gente? Então, muito importante de lembrar que existem esses dois arcos, tá? Arco monossináptico e o bissináptico. Órgãos sensoriais, tá? Eu não vou trabalhar todos os órgãos sensoriais aqui com vocês, porque, bom, é gastar os neurônios de vocês aí com um assunto que, né, de outros aspectos que não cai mais, existe um aspecto de, né, órgãos sensoriais que é bem importante da gente estudar. E esse aqui é top, tá? Que é justamente o de visão, tá? Então, saber as estruturas dos olhos, onde ocorre a formação, né, das imagens, onde estão presentes, né, as células fotorreceptoras, tudo isso aí vai ser bem, bem importante. Então, vamos lá. Olha só. Deixa eu botar aqui um marca-texto para nós. Então, o que a gente vai ter? Nosso olho é um olho em forma de câmera, tá? E ele vai procurar sempre, na passagem da luz, fazer com que a luz atinja a retina, tá? Para a luz atingir a retina, ela tem que passar por um orifício. O orifício é a pupila, tá?
Então, existe uma lente na pupila que a gente vai chamar de cristalino. Em seguida, ali na imagem, eu já vou mostrar para vocês. Esse cristalino, ele é o responsável por fazer o foco bem sobre a retina. O foco sempre tem que atingir a retina para a formação da imagem de maneira adequada. Quando o foco não atinge a retina de maneira adequada, a gente tem que utilizar isso aqui, ó, tá? A gente tem que utilizar um óculos, uma lente para corrigir o foco que deve atingir a retina. Tá? Então, nesse caso, o que a gente vai acontecer? A gente tem que ter em mente que a visão nada mais é do que um processo de captação da luz refletida por objetos. E aqui tem uma brincadeira legal aí que pode, né, aparecer no Enem. Quando a gente olha uma folha de uma árvore, qual é a cor da folha da árvore? Ela é verde. Mas ela é verde por quê? Porque ela absorve luz verde ou porque ela reflete luz verde? Ela é verde aos nossos olhos porque ela reflete a luz verde. Ou seja, a luz verde não é utilizado, o comprimento, o espectro de onda de luz verde não é utilizado pelas folhas na fotossíntese, logo ele sobra. E o que sobra, ele reflete. Eu estou com uma camiseta vermelha aqui. Tá? Essa camiseta vermelha, ela faz o quê? O tecido dela absorve os pigmentos, absorve todos os comprimentos de onda, menos o comprimento de onda de luz vermelha. Então, é esse comprimento de onda de luz vermelha refletido é que sensibiliza as células da retina de vocês. E essas células que estão presentes lá na retina, são os fotorreceptores, que fazem a tradução da energia luminosa em sinal elétrico, que vai ser transmitido lá para o nosso lobo occipital, conforme a gente estudou lá na primeira aula. Tá? Aquelas questões de ondulatória que botam um leque de cores, exatamente, costuma aparecer bastante. Aí pode fazer uma abordagem ou de cálculos físicos, né? Ou perguntando, né? Ah, a pessoa tem daltonismo, então ela não enxerga tal espectro de cor, né? Tal faixa de cor. Então ela não vai enxergar quais cores naquele caso do gráfico. É interpretação de gráfico, tá? É só interpretação de gráfico. A gente não enxerga cores no escuro, porque nenhuma cor é refletida. Bom, tem diversos motivos, tá? O motivo principal é que não é que nenhuma cor é refletida, só se tu tiver assim, ó, 100% no escuro, né? O que é muito raro, tá? Mas, por exemplo, gatos enxergam no escuro, tá? Eles possuem células, né, no fundo, na sua retina, que tem cristais que refletem, né, a pouca luz que chega. E quando eles fazem essa reflexão, sabe quando o olhinho do gato está brilhando, ele está refletindo, e isso é muito importante, por quê? Porque aumenta, né, a luminosidade do ambiente, tá? E faz com que ele enxergue melhor no escuro. A gente enxerga cores no escuro, a gente enxerga. Se tu tiver ali num levemente escuro, não estou falando totalmente escuro, levemente escuro, tu consegue diferenciar cores, sim, tá? Claro, não tão vivas, mas consegue diferenciar, tá? Ali, porque mesmo que tenha pouca luz, há reflexão de luz, tá bom? Obviamente, a gente conclui, tu só enxerga as cores se houver luz, porque se tem luz, há reflexo dessa luz, e esse reflexo é capturado pelas nossas células da retina, tá? E quando se fecha o olho com força, também se vê uma espécie de luz verde, outras cores. Quando tu fecha os olhos, o que está acontecendo? Se tu está tu tá num ambiente luminoso e tu fecha os olhos, tu vai enxergar o quê? Justamente a luz atingindo a tua pálpebra e ocasionando essa coloração vermelha. Tá? Num ambiente totalmente escuro, não. No ambiente totalmente escuro, tu não vai ter essa percepção. Totalmente escuro não tem essa percepção. Só se tu estava num ambiente claro, desligou a luz, fecha bem os olhos, aí tu tem essa percepção. Por quê?
Porque as células da tua retina ainda estão sensibilizadas à luz. Senão, tu não enxerga. Não vai enxergar. Exatamente. Quando tu sai do PC, teus olhos estão sensibilizados ainda, tá? Ou quando tu deita na cama, olha para a luz no teto, e aí tu apaga a luz e fecha os olhos, tu vê bem o clarão aonde, né, havia ali a luz. Isso por quê? Porque houve sensibilização da tua retina e elas estão mandando ainda, né, aquela informação, impulso nervoso ainda está sendo emitido para o teu cérebro. Tá? Depois de um tempo, essa sensibilização se desfaz. Aí tu não enxerga. Se está totalmente escuro, não enxerga. Tá? Bom, seguindo aqui, tá? Vamos dar uma olhada nas estruturas, né, do nosso olho. Tá? A gente vai ter, vou olhar essa parte aqui, ó, tá? Mais do corte, né, do nosso olho. Então, a gente vai ter parte mais de fora, aqui, tá? A gente vai ter a córnea. A córnea é um prolongamento da esclera, que é o branco dos nossos olhos. Tá? Então, a esclera vem aqui e quando passa na frente justamente da íris, na altura da íris, ela fica bem delgada e translúcida. Tá? Fica delgada e translúcida, permitindo a passagem, né, de luz. Justamente a catarata, tá, é quando essa córnea ela fica opaca. E aí a pessoa começa a enxergar manchas e até mesmo podendo ficar cega. Transplante de córnea é transplante dessa estrutura, tá? É essa camadinha aqui bem da frente, né, dos nossos olhos, tá? Que permite a passagem de luz. Entre a córnea e a íris, tá? A gente tem um líquido preenchendo aquela região que a gente vai chamar de humor aquoso. Tá? Então, a gente tem um humor aquoso. A luz vai atravessar a córnea, vai atravessar o humor aquoso e vai atingir a pupila. Tá? A pupila é um orifício e ela é controlada, né, o diâmetro da pupila para justamente fazer o processo de controle de quantidade de luz que atinge os nossos olhos. Tá? Então, se tu tiver muita luz, tu acaba perdendo, né, a sensibilidade. Se tiver pouca luz, tu não enxerga. Então, sempre tem que ser, né, uma quantidade de luz adequada. Se tu está no escuro, precisa entrar mais luz, então tua pupila dilata. Se tu está num ambiente claro, tu fecha a pupila fica bem fechadinha. Tá? Então, ela faz o controle, a pupila é para controle da passagem de luz. A luz vai passar pela pupila e vai atingir justamente, né, o cristalino, tá? Que é essa lente, né, que vai fazer o foco da luz, dos feixes de luz, lá na retina. Tá? Então, esse aqui, essa lente, deixa eu colocar o nome ali, tá, para vocês. Essa lente é o famoso cristalino, tá? O cristalino. E esse cristalino é uma lente que ela tem capacidade de modificar, né, o seu diâmetro. Tá? Ela pode, né, ser modificada ali o diâmetro dela justamente para ajustar o foco, quando tu está enxergando mais perto, quando tu quer enxergar mais longe, né? Então ele faz esse ajuste. Com o avançar da idade, o que vai acontecendo? Isso vai acontecer com a idade, para todo mundo. A gente vai ter um fenômeno chamado de presbiopia, que é a perda da capacidade do cristalino de fazer o ajuste de foco, porque ele vai ficando mais rígido. Então, para isso, tu tem que utilizar, né, justamente óculos para fazer essa correção aí do foco. Tá? Então, é o que a gente costuma chamar de vistas cansadas, né? Está com as vistas cansadas. Tá? É justamente a presbiopia. Esse raio luminoso vai atravessar, então, indo o caminho, córnea, humor aquoso, passa pela pupila,
atinge o cristalino e o cristalino vai fazer com que os feixes de luz, o foco do objeto, incida justamente na nossa retina. Vamos destacar aqui a retina nessa imagem aqui. Tá? Então, fica texto, está aqui a retina. E é lá na retina que a gente tem os fotorreceptores. Tá? Aqui dos fotorreceptores, o que é importante da gente lembrar sobre esses fotorreceptores? Existem dois grupos de fotorreceptores. Nós vamos ter os cones, que são responsáveis pela percepção de cores, e nós vamos ter os bastonetes, que são responsáveis pela questão de luminosidade. Tá? Então, esses fotorreceptores são desses dois tipos aqui, tá? Os cones, tá? E os bastonetes. Cones é para as cores, percepção de cores, e os bastonetes de luminosidade. Então, quem tem daltonismo tem problema nos cones, tá? Então, quem tem daltonismo tem a percepção, né, modificada, né, das cores, né, daltonismo, tá? Na percepção de cores. Os bastonetes, a gente pode associar, falando de vitaminas, né, a falta da vitamina A, o retinol. O retinol, ele é importante porque ele é constituinte da rodopsina, que é um pigmento presente nos bastonetes, e esse pigmento é essencial para a percepção de luminosidade. Então, quando a pessoa tem falta de vitamina A, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter a cegueira noturna. Por quê? Não vai ter os pigmentos dos bastonetes, e os bastonetes não funcionam. Então, ficou um pouco mais escuro, a pessoa fica cega. Aí é cega mesmo, tá? Não enxerga absolutamente nada, tá? Certinho? Mais um detalhe, então, interessante aqui, né, é o seguinte, existe uma estrutura ali no fundo do nosso olho, na retina, que é uma região onde a gente vai encontrar a maior concentração de fotorreceptores. Então, é onde a gente encontra, né, a visão mais precisa. Tá? Essa região é justamente a fóvea central. Tá? Então, a gente vai ter a fóvea central, tá aqui ela nessa imagem, ó, a região da fóvea central apontada, e ela fica inserida bem no centro de uma estrutura chamada de mácula lútea, tá? Que é o centro de campo visual. Tá? O que nosso cristalino procura fazer? Ele procura fazer com que o foco incida bem na fóvea central, tá? Que está ali na mácula lútea, tá? Justamente para que a gente tenha a melhor percepção de imagem, tá? Que a gente tenha a imagem mais precisa. Tá? Então, o que vocês precisam lembrar sobre a fóvea central é que é a região de maior concentração de fotorreceptores. Tá? Então, vou deixar aqui descrito para vocês. Tá? Maior concentração de fotorreceptores. Ah, e nos outros locais da retina a pessoa não enxerga? Enxerga. Mas aí não é, tipo assim, ó, não é com super alta qualidade, não é high definition, não é 4K, tá? A gente não enxerga 4K. Agora já tem 8K, tá? Então a gente não enxerga 8K, tá? A gente daí vai enxergar um pouco menos, a qualidade é um pouquinho menor. Não que a gente não enxergue direito, a gente continua enxergando, mas aí a gente perde alguns detalhes, tá? Alguns detalhezinhos são perdidos ali, beleza? Bom, eu vi que vocês estão perguntando ali sobre miopia, né, e tudo mais. Vamos lá, vamos falar disso aí. Né? Então, olha ali. A questão de miopias e tudo mais, hipermetropia, costuma aparecer bastante mais para a física, tá? Em questões de física, para vocês calcular o fudido, né?
Então, para calcular o foco, né? Então, aí costuma aparecer alguma questão. Vocês lembram desse macetezinho, né? Tem uma fórmula do foco, né? O fodido, 1 sobre foco do objeto, distância igual a 1 sobre distância da imagem, mais 1 sobre distância do objeto, né? Então, é a regra do fodido. Tá? Bom, isso em física. Em biologia, o que a gente pode falar? Tá? A miopia é um caso onde a pessoa tem o foco formado antes da retina. Tá? Então, na miopia, o foco é formado antes da retina, né? O cristalino, tá? Ele acaba formando o foco antes. Tá? Ou o globo ocular não consegue, porque o globo ocular também ele pode, né, sofrer modificações na estrutura dele. Tá? Então, ele não consegue acomodar, fazer o ajuste. O olho, de maneira geral, não consegue fazer o ajuste do foco lá na retina. Então, o foco acaba incidindo antes da retina. Então, para corrigir questões de miopia, nós temos que usar uma lente divergente, tá? Uma lente divergente para enxergar em relação à miopia, para corrigir, né, a miopia. Já no caso da hipermetropia, é ao contrário. Na hipermetropia, nós vamos ter o quê? Justamente, né, o foco incidindo depois da retina. Tá? Então, incidir depois. Então, tu tem que fazer o quê? Trazer o foco um pouco mais para frente. Então, a gente vai ter, nesse processo, uma lente, né, convergente, tá? Porque ele está indo longe, então tu tem que trazer para mais perto. Aí, é uma lente convergente, né, para trazer. Ou, no caso, uma lente convexa, e no caso da hipermetropia, uma lente côncava, né, no caso da miopia. Tá? Aqui a gente, talvez vocês consigam observar com um pouco mais de detalhe ali, tá? O que vocês vão ver ali? Que da miopia, vejam que os raios, eles fazem isso aqui, ó. Opa, não está arriscando. Assim. Vai aqui e dá uma leve abrida. Nossa. Tá? Faz uma abertura, tá? Assim. Justamente para que daí o cristalino consiga incidir bem na retina. Já na hipermetropia, que é uma lente convergente, ela faz o quê? Os raios fazerem isso aqui, ó. Se aproximarem, né? Justamente para o foco incidir antes, ou seja, na retina, já que ele está incidindo depois. Então, essas são as diferenças. Importante de lembrar é o quê? Miopia, lente divergente, tá? Então, quando o cara que tem miopia vai no zoológico, ele não enxerga os animais. Por quê? Porque ele está enxergando o mundo por lentes divergentes, tá? Então, essa bobageira aí. Tá? Então, divergente, miopia, convergente, hipermetropia. Beleza? E, né, a relação da absorção de luz dos pigmentos visuais. Tá? Então, existem 3 pigmentos, então nós somos animais tricromáticos quanto aos pigmentos. Tá? Então, nós temos 3 tipos de pigmentos nos cones. Tá? E aí, a mistura, né, dessas faixas de luz é que permite a gente enxergar as cores. Tá? Então, os bastonetes, a gente já tinha falado, é só em relação a preto e branco, ele não vê as cores, tá? Isso quando há muita pouca luz, tá? Ali presente, então quase totalmente escuro, porque tu não consegue excitar justamente os cones, tá? A gente vai ter aí o espectro de luminosidade apenas nos bastonetes. E vejam aqui, ó, cones, né, azuis, tá? Nós vamos ter o verde e nós vamos ter vermelho, tá? Aqui nessa relação. Tá? E os espectros de luz. Os cones eles vão ter a maior, né, incidência, maior atividade, né, aqui, justamente no espectro de luz azul, tá?
em torno de 450. Os cones verdes, eles vão ter aqui num comprimento de onda, o ideal dele é aqui, em torno de 560. E os vermelhos, eles vão começar aqui a partir ali de 620, aí o espectro de onda. Só porque a luz azul cresce mais rápido do que os outros. Não é porque a gente absorve mais rapidamente, é porque a gente é sensibilizado a partir daquele momento. Porque abaixo do violeta é ultravioleta, a gente não detecta ultravioleta. Tá? É o mesmo que o final do vermelho. Tá? Veja ali que o final do comprimento de onda de luz vermelho, dos cones vermelhos, ela cai, né, bem acentuadamente, né, nesse processo, porque é a finaleira, tu enxerga até aquele comprimento de onda. Tá? Certinho? Beleza, então. Precisa saber isso aqui de qual cada o espectro máximo, os valores do espectro máximo de cada um? Não, 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 não e não. Tá? Vocês vão fazer Enem, galera. Esquece decoreba. Esquece decoreba, pelo menos em biologia, esquece essa decoreba, né, vazia. Tá? Porque o Enem vai entregar isso aqui para vocês. O Enem vai dizer, a pessoa tem daltonismo, e no daltonismo dessa pessoa em questão, né, ela tem problemas aí nos cones verdes. Tá? Então, ela tem problemas nos cones verdes. Quais vão ser os espectros de luz que vão ser melhor aproveitados por essa pessoa, que a pessoa vai conseguir observar? Aí tu olha no gráfico ali, retira mentalmente, né? Tu vai retirar ali o espectro dos cones verdes, vai ver o que sobrou, no caso, dos cones azuis e dos cones vermelhos, e verifica qual é o espectro de onda quais são os raios, né? A faixa de onda que essa pessoa vai conseguir observar melhor. Tá? Então, é só interpretação de gráfico, só interpretação de gráfico. Quando aparece, já apareceu, eu não me lembro agora quanto tempo apareceu uma questão, não sei se faz 1 ou 2 anos, né? Apareceu uma questão sobre isso, né, para vocês, né, analisarem os espectros de onda, né, que acabam surgindo, mas, novamente, não é para decorar, tá? Isso aqui é uma questão de interpretação. Isso é análise de gráfico, gente. E análise de gráfico é uma coisa que vocês têm que dominar, não só para biologia, para todos os demais conteúdos. Ciências da natureza é uma das habilidades, né, dentro da ciência da natureza, né, a capacidade de vocês interpretarem gráficos, tabelas, né, infográficos, né, esquemas, desenhos. Isso aí é uma habilidade, isso não tem decoreba, gente. Tá? Não existe decoreba. Bom, partimos para o sistema endócrino agora. Tá? Vamos lá para o sistema endócrino. Então, sobre o sistema endócrino, nós vamos estar falando de glândulas endócrinas, tá? Glândulas endócrinas. E se é glândula endócrina, o produto produzido por ela é secretado para a corrente sanguínea, tá? O produto secretado de uma glândula endócrina vai para a corrente sanguínea, tá? É a característica de uma glândula endócrina. E nós vamos ter várias glândulas endócrinas no nosso corpo, tá? Diversas glândulas endócrinas, e a gente vai estudar as principais, então, glândulas endócrinas aqui. E eu não poderia começar, né, a falar de sistema endócrino sem falar da nossa glândula mestra, né, que é justamente a hipófise. Tá? Então, a hipófise ou pituitária. Tá? Então, glândula
mestre, tá? Que é a opa, adenopófise não. Vou botar só uma, que depois a gente divide elas, tá? A hipófise. Hipófise. Ou pode aparecer o termo pituitária, tá? Glândula pituitária. Glândula mestra ou pituitária. Então, a glândula mestra, a nossa hipófise, ela é dividida em dois lobos. Ela tem duas partes. Ela tem a parte anterior, que é conhecida como adenohipófise, ou seja, ela está voltada para o nosso nariz, para frente. E nós vamos ter a neurohipófise, que é a hipófise posterior, tá? Então, a porção anterior é a adenohipófise e a porção posterior é a neurohipófise, tá? Então, a gente vai ter essas duas divisões aí, né, da nossa glândula hipófise ou pituitária. Eu vou começar falando pela adenohipófise, tá? Aí com vocês. A adenohipófise, ela é descrita como uma glândula, né, verdadeira, propriamente dita. Por quê? Porque todos os neurônios, não, os hormônios que elas vão produzir ali, são produzidos e secretados por ela, o que não acaba ocorrendo na neurohipófise. A neurohipófise não é uma glândula propriamente dita, uma glândula verdadeira. Por quê? Porque os hormônios que a neurohipófise secretam são do hipotálamo, sistema nervoso central, tá? Então, hipotálamo, sistema nervoso central, que a gente estudou já. E eu falei para vocês que o hipotálamo é um dos mais importantes lá do nosso sistema nervoso central para a gente levar em consideração. Tá? Então, por quê? Porque ele é o nosso centro de controle de homeostase, tá? Da manutenção do equilíbrio funcional do nosso corpo. E isso ele faz justamente mandando sinalizadores, hormônios, via hipófise, tá bom? Então, vamos lá. Falando da adenohipófise, a porção anterior do nosso hipotálamo. Do hipotálamo, não, da hipófise. Vamos começar falando aqui da prolactina. Tá? Esse primeiro hormônio aqui, prolactina. E o termo prolactina já diz tudo. Tá? Prolactina, lactação. Tá? Então, a prolactina vai atuar como alvo as glândulas mamárias, tá? Estimulando o processo de lactação. Tá? Estimula lactação em sinergia com o estrogênio, que é um outro hormônio, né, que é produzido lá nos ovários, tá? Então, o estrogênio. Então, se tem altas concentrações de prolactina e grandes concentrações de estrogênio, isso estimula a produção de leite, tá? Produção de leite. Mas vejam bem, é a produção de leite, não é a ejeção do leite, tá? Ele não é ejetado, tá? Ele fica acumulado dentro das mamas, tá bom? Prolactina. O outro hormônio que a gente vai encontrar são dois hormônios, né, que são as gonadatrofinas. Gonadatrofinas ou gonadotropinas. Tá? Vou até botar um asterisco aqui sobre essa terminologia. Né? Tropinas. O termo tropos é igual crescimento. Tá? Então, fica essa dica aqui para vocês. Se falou tropos, é crescimento. Tá? Então, se eu digo uma gonadotropina, é porque ela estimula o crescimento, a maturação, o desenvolvimento das gônadas. E quem são as gônadas? Testículos e ovários. Tá?
Eu tô senhor, depois, antes de mudar o quadro, repete a glândula mestre. A glândula mestre é essa que a gente está vendo. É a hipófise. A glândula mestre é essa que a gente está vendo, é a hipófise. Tá bom? E glândula mestre, hipófise ou pituitária. Feito? Ótimo. Homem pode amamentar, homem pode lactar. Pode, tá? Pode lactar, tá? O homem pode lactar, mas para ele desenvolver as glândulas, porque homens possuem glândulas mamárias, só que elas estão atrofiadas. Então, o que que tu precisa? Tu precisa fazer com que esse homem aumente consideravelmente o nível de estrogênio no corpo, tá? E juntamente depois com a prolactina, que naturalmente já é produzido, aí ele vai passar a lactar, tá? Ele passa a ser lactante. Então, poder pode. Tem todos os recursos. Só não estão ativados, obviamente. Tá bom? Existe até casos, né, de homens que, por alguma disfunção hormonal, baixa produção de testosterona, tá? Acaba desenvolvendo o quadro que a gente chama de ginecomastia, né, que é o desenvolvimento de seios, né? Claro, eles não chegam a lactar, mas se tiver uma disfunção hormonal e uma alta produção de prolactina, juntamente com esse alto grau de estrogênio, ele pode passar a lactar, sem problema nenhum, tá bom? Bom, indo aqui para as gonadotropinas, o FSH, tá? E o LH, tá? O FSH e o LH. Esses dois hormônios, tá? Eles são extremamente importantes, tá? Para a maturação sexual e para nossas gametogêneses, tanto masculina como feminina. O FSH, nos ovários, ele atua nos folículos estimulantes, como um folículo estimulante. Então, ele atua desencadeando a maturação dos folículos ovarianos. Tá? Então, os folículos ovarianos amadurecem, e aí nós temos aí a formação do ovócito secundário, graças ao FSH. Até FSH significa hormônio folículo estimulante. Isso nos ovários, então, ele promove o processo de maturação dos folículos ovarianos. Nos testículos, não tem folículos ovarianos. Porém, existe um grupo de células chamadas de células de Sertoli, com S, Sertoli, tá? E essas células de Sertoli, elas são estimuladas pelo FSH e elas são responsáveis pelo processo de gametogênese, produção dos espermatozoides, tá? É elas que dão suporte, melhor dizendo, aos espermatozoides, tá? Que desencadeia o processo de maturação das células gaméticas. Então, vejam que o FSH nos testículos tem a mesma função do que o FSH nos ovários. Tá? Então, ele promove o processo de maturação dos gametas, tá? Que a gente vai chamar de gametogênese. O LH, ele tem esse nome porque essas letras, essa sigla, por quê? Porque ele significa hormônio luteinizante. O hormônio luteinizante nos ovários, ele atua justamente para maturar o corpo lúteo. Esse corpo lúteo é um grupo de células que são responsáveis pela produção de um outro hormônio, que é a progesterona. A progesterona, ela é extremamente importante para o desenvolvimento do endométrio, parede do útero, que vai se preparar, ele vai se desenvolver a parede do útero e vai se preparar para receber o embrião, caso ocorra o processo de fertilização. Aí o embrião se implanta na parede do útero e se desenvolve. Tá? Só que essa parede do útero ela precisa estar preparada para receber o embrião. E aí, então, entra em ação o hormônio luteinizante, ativando o corpo lúteo,
que estimula a progesterona, que desenvolve a parede do útero. O hormônio luteinizante ele também é extremamente importante para que ocorra a ovulação. Então, a ovulação ela ocorre quando existe uma alta concentração de hormônio luteinizante. Aí ocorre a liberação do óvulo, melhor dizendo, ovócito secundário, tá? Ele é liberado do folículo ovariano, tá bom? Lá nos testículos não tem corpo lúteo, tá? Machos da nossa espécie não têm útero, não tem endométrio. Então, para que serve o hormônio luteinizante? Nos machos da nossa espécie, o hormônio luteinizante ele vai atuar justamente nas células de Leydig, com L, tá? L-E-Y-D-I-G, Leydig, tá? Células de Leydig. Essas células de Leydig, elas são responsáveis pela produção de testosterona, tá? Então, a testosterona é fundamental para as características secundárias masculinas, então, desenvolvimento de uma maior massa muscular, engrossamento da voz, né, surgimento de pelos, né, no corpo, barba, etc. Isso tudo é a testosterona quem desencadeia, e a testosterona também é extremamente importante para o processo de produção dos espermatozoides, tá? Então, produção dos espermatozoides. Certinho? TSH. Vamos para o próximo hormônio, né? O TSH, o alvo dele é a glândula tireoide, tá? O TSH é a glândula tireoide. E a tireoide, depois eu vou apresentar ali para vocês, a tireoide ela vai ter outros hormônios que ela vai produzir, tá? E depois eu comento ali com vocês. Mas então, só vou parar por aqui, né? TSH significa hormônio estimulante da tireoide, tá? Hormônio estimulante da tireoide, o alvo dele é a tireoide. Depois a gente fala sobre a tireoide. Próximo. ACTH. Esse aqui tem um nomezão comprido. O ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico. Veja que os hormônios, o nome dos hormônios já nos dão dica, né, de qual é o alvo deles. Então, adrenocorticotróficos, córtex das adrenais, adrenocórtico, córtico, né, córtex, adrenais. Então, é o hormônio adrenocorticotrófico. Ele vai atuar justamente nas adrenais, que também são conhecidas como suprarrenais, tá? Depois a gente fala mais o que acontece nessas adrenais em resposta ao adrenocorticotrófico, tá bom? O importante aqui é vocês lembrarem dos alvos de cada um desses hormônios. Então, o adrenocorticotrófico atua nas suprarrenais, que vai liberar uma série de hormônios aí importantes que vão regular os níveis de glicose na nossa corrente sanguínea, vão regular ali, o nível de sais minerais, de sal no nosso sangue, que vai regular também, logo inicialmente, nos nossos estágios iniciais de desenvolvimento, a produção de hormônios como a testosterona e o estrogênio, tá? Então, o córtex das adrenais. E o último hormônio aqui da adenohipófise é o GH, também conhecido como hormônio do crescimento ou somatotropina. Somato quer dizer corpo, tá? Somatotropina. Então, GH, hormônio do crescimento. Então, ele serve para a gente crescer, tá? Para a gente se desenvolver em estatura, tá? Então, a nossa estatura se dá devido à produção de GH. Quem produz pouco GH pode ter um quadro que a gente vai denominar de nanismo hipofisário. A pessoa vai ter né, depois dos 18, 19 anos, no máximo ali 1,40 m, 1,45 m, quando muito, tá? Então, isso é o quê? Justamente uma baixa produção de GH. Então, a pessoa não teve o estímulo para fazer o crescimento. Se a pessoa
produz demais GH, aí ela vai ter o gigantismo, aí ela vai crescer muito. E aí, nesse caso, quando atingir lá os seus 18, 19 anos de idade, né, vai estar ali com mais de 2,15 metros de altura. Tá? Então, 2,15 metros. Então, aí também causa problemas, tá? E nesse caso, porque a pessoa é muito grande vai ter problemas nas articulações por causa do sobrepeso, problema de coluna, etc. Tá? E o último problema que pode aparecer aí para o GH é o seguinte: a partir dos 19, 20 anos de idade, quando muito, os nossos ossos longos param de crescer, não crescem mais, não se desenvolvem mais. Mas, se continuar com uma grande produção de GH, o que vai acontecer? Vai estimular o crescimento de ossos chatos. Quem são os ossos chatos? Costelas, os ossos da mão, né? Do crânio, tá? Esses são os ossos chatos, tá? E aí eles crescem. E a pessoa, depois dos 20 anos, se tiver excesso de GH sendo produzido pela adenohipófise, ela vai desencadear um quadro que a gente denomina de acromegalia. Acro é ponta, então megalia, grande. Tá? Então, ele vai ter as pontas grandes. Então, cresce o maxilar, ele fica grande, a testa aqui fica bem protuberante, crescem as orelhas, as mãos ficam gigantescas, pés gigantescos. Então, esse é o quadro de acromegalia. Tá? Tem uma operação para o crescimento, né, que pode fazer antes de tal idade. Não, mas não sei qual a operação que tu está falando ali, Gabi. Tá? Mas aquela que serra os ossos, a pessoa serra os ossos, eu não sei, sinceramente. Ah, Uh, eu uh, não sei dizer, é que meu tio uma vez falou que um colega dele, ele era baixinho, e ele fez uma operação, eu não sei, um procedimento lá, e depois ficou mais alto que meu tio, que tinha 1,80. Não sei que procedimento é esse. Só se ele serrou as pernas, que é um procedimento cirúrgico. Senão, tu não precisa fazer cirurgia. Se o médico detecta que a criança está com a taxa de crescimento abaixo do que é esperado para a idade dela, não tem, e claro, analisando, ela não sofre nenhuma privação alimentar, está se alimentando legal. Então, ele vai desconfiar que é um problema de GH. Então, essa criança vai passar a receber GH. Não é uma cirurgia. Ela aplica GH, aplica o hormônio e ela vai crescer, tá? Vai fazer o crescimento a partir dali. Entendi. Beleza? Bom, como é que é? A geração mais nova vem cada vez crescendo mais. Crianças com 15 anos com a altura de 1,70. É por causa do GH? Não, não é por causa do GH propriamente dito. Tá? É por causa de que não há déficits nutricionais. Tá? Então, a população mundial, ela, tirando o Brasil, que está voltando para trás, tá? As pessoas não morrem mais de fome. Tá? Quer dizer, ainda morrem, mas muito poucas pessoas ainda no mundo, por incrível que pareça, morrem de fome. Pouquíssimas pessoas. A gente conseguiu reverter esse quadro, né, ao longo dos anos, ao longo das décadas. Né? Então, hoje em dia, morrem muito mais pessoas de problemas por conta da obesidade do que por problemas de falta de alimentação. Então, como a população em média mundial está se alimentando mais, tem maior recursos calóricos e nutricionais, logo, maior desenvolvimento em estatura. Tá? A acromegalia não é o que o Shrek tem, baseados em fatos reais? Sim, o fenótipo do Shrek é de acromegalia. Tá? Até a relação dos ogros, né, que é um ser mitológico, é a caso de pessoas com acromegalia. Tá? Opa, passei. Bom, seguindo aqui, agora entendi o meu 1,65.
Agora tu já sabe que foi GH, tá? Claro, tem questões genéticas também ali envolvidas, né? Tem questão genética, tem questão de se tu praticava atividade física adequada quando criança, questões nutricionais, são múltiplos fatores, não é só um fator, tá bom, gente? Não é só um fator, são vários fatores que influenciam na nossa estatura, tá? Eu tenho 1,74, mas a minha projeção era para ter 1,80. Tá? Ou seja, né, por que eu não atingi 1,80? Por N motivos. Eu não praticasse, talvez se eu praticasse natação, eu teria expresso meu fenótipo máximo, teria 1,80 de altura. Tá? Então, mas não praticava natação, nunca pratiquei natação, tá? Nunca fui muito fã. Tá? Então, fiquei com essa estatura de 1,74. Tá? Porque as ginastas, em maioria, são baixos. Olha, eu não arriscaria dizer que é por questões dos exercícios físicos. Eu diria que é por uma questão, pode ter influência? Poder pode, tá? Porque eles começam muito jovens, com atividade física muito intensa, e alguns dizem que principalmente de força, né, atividade de força, musculação, isso acaba fazendo com que não ocorra o desenvolvimento da estatura de maneira adequada, por causa da alta, né, quantidade de músculos, né, e o tensionamento dos ossos, então acaba não estimulando o crescimento. Alguns dizem que pode ser por conta disso. Eu, sinceramente, não acredito. Eu acredito que a maioria dos ginastas, né, são baixos, é porque isso lhe confere uma maior aptidão para os exercícios, as atividades que eles, né, desenvolvem. Tá? Então, eu acredito que seja por isso. Se a pessoa for muito alta, o que vai acontecer? O centro de gravidade dela é maior. E um centro de gravidade maior exige muito mais para que tu consiga manter o equilíbrio. Se tu é uma pessoa baixa, o teu centro de gravidade é menor, é mais próximo do solo. Logo, tu tem muito maior capacidade de se manter equilibrado sobre uma barra, né, que tem ali o quê? 30 centímetros, nem 30 centímetros de largura, né? Nem sei, é bem fininha assim, tu põe o pé de lado, tu já fica sobrando o pé, né? Então, uma pessoa baixa vai ter uma maior destreza de equilíbrio por conta disso, tá? Exatamente. Eles são ginastas por serem baixos e não baixos por serem ginastas. Essa é a moral da história final, tá? Então, isso lhe confere, eles serem baixos, o fato do fenótipo deles, naturalmente, ser de uma pessoa baixa, confere a eles uma maior aptidão para a prática dessa atividade. Tá? Por que os jogadores de basquete são altos? Eles são altos porque jogam basquete ou jogam basquete porque são altos? É o segundo, eles jogam basquete porque são altos, tá? Apesar de ter jogadores menores, tá? Mas na maioria são altos. Não é porque o basquete faz a pessoa ficar alta, é porque, né, ter uma estatura elevada confere vantagem na prática daquele esporte, tá bom? Gente, vamos para a neurohipófise, então. Neurohipófise, a hipófise posterior, ela está intimamente relacionada ao nosso hipotálamo, e a neurohipófise, ela não produz os seus hormônios. Quais são os hormônios produzidos pela neurohipófise? Tem dois hormônios que são produzidos por ela. A gente vai ter o ADH e nós vamos ter a ocitocina, tá? ADH e ocitocina. E não esqueçam, tanto o ADH e a ocitocina são produzidos pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo produz o ADH e ocitocina. Tá? Ou seja, a neurohipófise somente secreta esses dois, tá? Ela que vai ser secretar, mas quem vai produzir vai ser o hipotálamo. Falando da ocitocina, aqui também conhecida como o hormônio do amor. Tá? A ocitocina, ela é um hormônio que vai ter como alvo, tá, duas partes importantes, na verdade tem mais.
as duas partes importantes, né, do corpo. Primeiro, as glândulas mamárias, tá? Mas as glândulas mamárias também, que nem a prolactina, que nem a prolactina. Só que daí ele vai ter uma atividade diferente nas glândulas mamárias. O que a ocitocina vai fazer nas glândulas mamárias? Tá? Ela promove, tá? Promove a contração dos músculos das glândulas mamárias. Tá? Então, o que vai acontecer? Enquanto que a prolactina, juntamente com o estrogênio, estimula a produção de leite, a ocitocina faz com que os músculos que estão em volta das glândulas mamárias contraiam. Quando esses músculos contraem, o leite sai, entenderam? Então, é para ejeção de leite, tá? A ocitocina é para ejetar o leite. A prolactina é para produzir o leite. Então, existe uma coisa que se costuma dizer, né, em senso comum, que é, o leite empedrou. A mulher está com leite empedrado. O leite não vai empedrar. O que acontece é o seguinte, ela produz o leite, mas não sai o leite. Por que não sai o leite? Porque provavelmente essa mulher está com baixos índices de ocitocina, tá? Não produz muito ocitocina. E aí, se não produz ocitocina, não ejeta o leite, tá bom? Então, precisa da produção de ocitocina. Por isso que uma mulher, quando está em fase de amamentação, é muito importante, extremamente importante, tá? Tu estabelecer um ambiente, um clima, um lar, né, acolhedor, agradável, tá? Evitar o estresse, porque o estresse inibe a produção de ocitocina, bloqueia a produção de ocitocina, tá? E aí, claro, vai, entre aspas, empedrar o leite, tá? Nesse contexto. Então, muito importante a ocitocina para poder ejetar o leite. Lá no útero, tá? Que é o outro alvo da ocitocina, o que a ocitocina vai fazer? Na hora do parto, ou durante o trabalho do parto, ele estimula, a ocitocina estimula as contrações musculares. Tá? Então, no útero, estimula as contrações dos músculos uterinos. Tá? Lá no útero. Tá? Então, vai estimular a contração da parede dos músculos uterinos, justamente para, né, ajudar na hora do nascimento. Tá? Então, tá aí as funções da ocitocina. Mulheres com depressão pós-parto biologicamente teriam mais dificuldade de amamentar por conta da ocitocina? Existe essa possibilidade. Sim, existe essa possibilidade. Tá? Existe essa possibilidade de problemas na amamentação, o que acaba desencadeando um feedback positivo, né, uma retroalimentação positiva na depressão. Porque a mulher está deprimida já, depressão pós-parto, aí já não consegue amamentar, aí não consegue amamentar, fica mais deprimida e assim por diante, entra naquela espiral de depressão. Tá? Então, sim, pode ser por conta disso. Tá? É por conta disso também que, né, é muito importante cuidar, né, da relação dessa depressão pós-parto, porque isso aí vai afetar, se não tratado de maneira adequada, toda a relação entre a mãe e o filho, tá? Toda a relação vai ficar comprometida se não for tratado de maneira adequada. Bom, o aparelho para retirar o leite materno, ele força a ocitocina? Não, ele não força a ocitocina, tá? Não força a ocitocina. Bom, o último hormônio aqui da neurohipófise, o último hormônio, né, da nossa pituitária, mas mais especificamente da neurohipófise, é o ADH. O ADH, ele também é conhecido como vasopressina.
tá? Vasopressina, tá? Vasopressina, ou seja, ele tem a ver também com o controle da nossa pressão arterial. Mas qual é a função do ADH? ADH significa hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético, ADH. Então, quando tu produz muito ADH, tu faz mais xixi ou menos xixi, gente? Eu quero que vocês prestem atenção na frase, no nome. Prestem atenção no nome. Hormônio antidiurético. Se tu tem muita produção de antidiurético, tu faz mais xixi ou menos xixi? Isso! Isso! Menos xixi, porque ele é antidiurético. Então, se tu produz muito antidiurético, tu faz menos. É segunda, dá um desconto. Sim, não, tá tranquilo. Não, nessa parte do antidiurético, do ADH, é sempre, toda aula, 15 anos eu dando aula, sempre que eu faço essa pergunta, galera, dá uma titubeada, vai errar. Tá? Sempre tem. Por quê? Porque, não sei por quê, não consigo entender por quê. Talvez não, sei lá, não sei. Não sei explicar. Talvez seja só falta de atenção mesmo. Tá? Mas prestem atenção no nome dos hormônios. Por isso que eu falei anteriormente, quando eu comecei a falar dos hormônios. Prestem atenção no nome dos hormônios, que o nome dos hormônios já diz tudo, tá? Já diz tudo. Menos ocitocina. Ocitocina não diz nada. Agora, os outros hormônios, eles dizem onde é que eles atuam, tá? Qual é o alvo deles, tá? Agora, a ocitocina não diz nada. Então, hormônio antidiurético. Então, quando a gente bebe pouca água, a gente pode se dar o luxo de fazer muito xixi? Não. Aí, o que que o nosso corpo vai fazer? O que que o hipotálamo vai fazer? Vai produzir bastante ADH e a neurohipófise vai secretar esse ADH, retendo a água no nosso corpo. E como é que a gente faz a retenção da água no nosso corpo? Lá nos néfrons. Tá? Então, maior quantidade de ADH, tá? É igual a urina concentrada. Menor quantidade de ADH é igual urina diluída. Tá? Maior quantidade de ADH, tá? Aumenta a absorção de água nos rins. Menor concentração de ADH diminui, né, a absorção de água nos rins. E, vamos ver, perguntas. Se o corpo está cheio de pão, tu fica retido, né, por causa dos carboidratos, tá? Alta concentração de carboidratos, melhor dizendo, de glicogênio, né, nas tuas células, elas atraem mais água, tá? Então, tu retém mais água, tu fica retido, tá? Exatamente. O ADH tem influência na coloração da urina, mais escuro e mais claro, perfeitamente, tá? O ADH tem influência na concentração da urina. Tá? Então, deixa eu ver uma coisa aqui, só para ver o nosso tempo aqui. Tá?
ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Vou ver se eu acho. Só um pouquinho. Cadê? Não acredito, acho que eu acho. Acho que não. Que peninho. Deixa eu procurar mais um pouquinho, só para fechar nossa aula aqui. Queria ver se eu acho isso aqui. Acho. Vamos ver se vai dar tempo. Então, deixa eu parar aqui, compartilhar uma coisa aqui com vocês. Aqui. Tá aí, ó. Exame de urina do soro. Então, isso aí foi o exame de urina que eu fiz ali. Aí estava bem escura, né, a minha urina, porque nesse dia eu bebi muita pouca água. Tá? Não era a primeira urina da manhã, mas a minha urina saiu tão escura como se fosse a primeira urina da manhã. Ela tinha até um aspecto cremoso, tá? De tão escura que ela estava. Tá? Então, foi, né, a primeira urina da manhã ali. Tá? Como se fosse a primeira urina. Por quê? Porque eu estava bebendo pouca água. Como eu estava bebendo pouca água, né, o meu corpo, o meu hipotálamo, passou a produzir grandes quantidades de ADH, hormônio antidiurético, porque ele viu, poxa, o cara está privado de água, então não podemos tocar água fora. Então, o que aconteceu com a minha urina? Né, ela virou aquilo ali. Chegou a ficar cremosa, ficou bem escura por conta disso. A nossa primeira urina da manhã, geralmente, ela é mais escura. E isso ocorre por quê? Porque a gente fica aí 6, 8 horas sem beber água. Tá? Sem beber água. Então, quando a gente bebe muita água, aí a gente tem aí grande produção de líquido, né, na urina, então ela fica mais diluída. E um último detalhe para fechar nossa aula. Quando a gente sai, né, para tomar aquela cervejinha com os amigos, né, e tudo mais, o que acontece? O álcool inibe, né, a atividade dos neurônios. O hipotálamo é feito de neurônios. O hipotálamo é quem produz o ADH. Então, se tu bebe álcool, o álcool inibe a produção de ADH pelo hipotálamo, logo tu não produz a quantidade ideal de ADH para manter o equilíbrio hídrico do teu corpo. E aí, o que vai acontecer? Depois ali de alguns copos, né, dependendo da pessoa, né, vai dar vontade de ir no banheiro. E aí tu vai no banheiro a primeira vez, e depois que tu foi a primeira vez, tu não para mais. E perceba que ao longo da noite a tua urina chega a sair bem clarinha, translúcida, tá? Por conta disso. Vou me hidratar, vou tomar uma cerveja para me hidratar. Isso, tu vai te desidratar, na verdade, tomando cerveja, por conta do álcool, tá? Tu perde água. E é por isso que daí no outro dia tu tem a linda ressaca, se tu for uma pessoa pouca prática de vida, tá? E não beber água assim que chegar em casa ou durante a noite, tá? Ideal é durante a noite, tá? Mas se chegar em casa depois, bebe mais água, bebe pelo menos 1 litro de água antes de dormir, né? Para tu
ficar ali bem hidratadinho e não ter efeitos da ressaca depois. Tá? Algum chá pode ser considerado água? Não entendi. Água é água, gente. Água é água. Nada é considerado água. Se botou alguma outra coisa, não é só água, não é água pura. Tá? Por isso a vontade de ir no banheiro, sim, de 5 em 5 minutos. Exatamente, 5 em 5 minutos. Tá? A quantidade de água para o nosso organismo, isso vai depender da tua massa corporal e da tua idade. Tá? Mas, em média, em torno aí de uns 2, 3 litros. Mas é média, tá? Isso vai depender de pessoa para pessoa, tá? O chimarrão. Se tu tomar 2 litros de chimarrão, o chimarrão tem cafeína. Cafeína é diurético. Diurético faz tu desidratar, tá? Tu perde água. Tu acaba perdendo água, tá? Assim como o café. Né? Toma café demais, dá vontade de ir no banheiro. Por quê? Porque ele aumenta o metabolismo e ele promove uma diurese, perda de água. Tá? Galera, fechamos por aqui então na nossa aula de hoje. Tá? No nosso próximo encontro, a gente vai falar ali da tireoide, paratireoide, né? E vamos encaminhar ali a nossa fisiologia humana. Talvez a gente feche, né, conteúdo de fisiologia humana já na próxima aula. Né? Fechou, então? Um forte abraço. Um beijo no coração de vocês. Ótima semana para todo mundo. Valeu, gente. Valeu.